és minha vida, Jesus, és meu abrigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres em mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Declara aí. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Declara aí. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, posso te tocar. Declaro mais uma vez. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, posso te tocar. Glória a Deus, faça a sua oração, você e Deus, comece a falar com Deus. Oh Deus, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir.
quero meditar na palavra de Deus com os irmãos nesta noite, no livro de Isaías, capítulo de número 38, glória a Deus, e vamos ver, mediante a revelação do Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, através desta palavra, porque a cada dia que nós abrimos a palavra de Deus, Deus tem algo novo para nós, e realmente a nossa fé é renovada. Nesse tempo em que estamos vivendo, Deus tem falado muito comigo em renovar a fé, né? Porque não teve um tempo da nossa vida em que nós precisamos de ter tanta fé como esse tempo que nós estamos, né? E nós vamos ver aqui que Ezequias ele estava com um decreto vindo de Deus de morte, mas mediante a sua fé ele pôde sair daquela situação e Deus honrou ainda ele por muitos anos. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei essa cidade, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vemos que Ezequias estava ali, de certa forma sossegado, porque o Senhor já havia pelejado por ele, porque o Senhor já tinha outrora vencido por ele, mas de repente ele adoece. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que porventura Ezequias foi acometido de um câncer maligno e já estava quase que em fase terminal. E a palavra de Deus diz que Ezequias ele adoece dessa enfermidade mortal e vem o profeta de Deus ao encontro dele. Talvez quando o profeta Isaías entrou pela porta do palácio e foi de encontro aonde Ezequias estava, e quando Ezequias o vê, na sua mente talvez vem aquela palavra boa, aquela palavra saudável, aquela palavra de vida, aquela palavra de restauração, aquela palavra de cura, porque o ser humano, nós todos, nós gostamos de ouvir coisas boas. Nós nunca gostamos de ouvir uma palavra de correção, uma palavra dura. Nós gostamos de ouvir aquilo que nos favorece, aquilo que fortalece o nosso coração, que alegra o nosso coração. Mas nem sempre é assim, e nem sempre aquilo que vem para alegrar o nosso coração é bom para nós. E quando Ezequias talvez pensasse desta maneira,
a palavra de Deus diz que Isaías vem com uma outra palavra para ele. Uma palavra vinda de Deus e uma sentença vindo da parte de Deus. Uma sentença de morte. Isaías fala com ele da seguinte maneira: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Está decretado nos céus a tua morte. Note bem, quando o diabo fala é uma coisa, mas quando Deus fala, aí já é diferente. Por quê? Porque o diabo só pode lhe tocar se assim Deus lhe permitir. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. O diabo só tocou na vida de Jó porque foi permissão de Deus. Foi um propósito permissivo de Deus, para mostrar que ainda havia fidelidade a Deus na terra. Mas, contra isso, ou fora isso, o diabo ele não pode tocar na tua vida, meu irmão. O diabo ele não pode mexer com a tua vida. Mas, quando Deus fala, aí é diferente. Porque Deus ele tem poder. Ele tem poder realmente sobre a vida de um homem e sobre a morte. Se ele determinou, aí é perigoso. Então, amados, a palavra de Deus diz que Isaías chega com essa palavra dura para o rei Ezequias. E aí a importância de estar em intimidade com Deus. A importância da fidelidade com Deus, a importância de ter certeza que está realmente com uma vida íntegra diante de Deus, porque não basta aos olhos humanos, porque às vezes aos olhos humanos parece integridade, mas e aos olhos de Deus? E aquilo que os homens não podem enxergar, aquilo que os homens não podem ver, mas Deus ele está enxergando. E aí essa importância, quando essa palavra vem, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que é isso? Como essa palavra para mim? Meu Deus! E o que fazer no momento desse? A palavra de Deus diz que Ezequias soube o que fazer. A enfermidade dele era fatal, talvez ele não pudesse nem levantar da cama, ele estava numa situação terrível de enfermidade, mas a Bíblia diz que ele virou o seu rosto contra a parede e começou a falar com Deus. Como é glorioso quando a gente pode falar com Deus e a gente tem certeza que Ele vai nos ouvir, que Ele vai atender o nosso clamor, que Ele vai atender a nossa oração, que nós podemos relatar para Deus aquilo que somos, aquilo que fazemos e como estamos vivendo perante as pessoas, diante de todos os seres espirituais também. E Ezequias sabia disso, que ele estava realmente com o seu coração íntegro diante de Deus, ele era fiel a Deus, e aí ele começou a orar a Deus, dizendo: Senhor, eu peço a Ti, Senhor, agora, eu coloco diante de Ti a minha integridade, eu andei em fidelidade diante da Tua presença, eu andei com inteireza de coração. E essa palavra é muito forte, inteireza. O que quer dizer isso? Eu não dividi o meu coração com as coisas, eu não dividi o meu coração com a riqueza, eu não dividi o meu coração com o poder, eu não dividi o meu coração com a arrogância, com a vaidade, não. Eu estive diante da Tua presença com inteireza de coração, e fiz
o que era reto aos teus olhos, Senhor. E essa oração é muito forte. Quando um homem consegue chegar diante de Deus desta maneira, dizendo: olha, eu aqui, Senhor, eu sou isso, isso e isso, eu faço isso, isso e isso, o Senhor me conhece, aleluia. E quando Deus pode colocar um ponto nisso, Ezequias pôde fazer essa oração. Ezequias pôde se colocar diante de Deus dessa maneira. Nós não somos a favor dessas igrejas que pregam que tem que colocar Deus contra a parede, não. Quem somos nós para fazer isso? Mas Ezequias colocou diante de Deus a sua vida, aleluia. Ezequias era carta viva diante das pessoas do que é ser um homem de Deus. E quando ele ora assim dessa maneira, o Senhor responde. Deus não muda de opinião, porque Ele é soberano. Ele não é como nós, que somos indecisos às vezes, não. Deus não muda de opinião, mas Ele ouve a oração do contrito. Ele atende a oração do contrito, aleluia. Eu vou atender a oração do meu servo, porque realmente tudo que ele falou, eu tenho visto na vida dele. Deus te enxerga, Deus te vê, Deus vê a cada um de nós, cada passo, cada olhar, cada pensamento, cada atitude do coração. Deus conhece muito bem, e Deus conhecia muito bem Ezequias, e Ele sabia que o que Ezequias estava falando era verdade. E quando nós estamos realmente com interesse diante de Deus, com fidelidade diante de Deus, e quando nós colocamos a nossa fé em ação, e nós começamos a orar, certamente Deus vai responder. Talvez você chegou nesta noite esperando uma resposta de Deus, buscando uma resposta de Deus, e nessa noite a resposta de Deus vem para você. Eu não mudo de opinião, mas eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou ouvindo a tua oração. E Deus então vai lá no profeta Isaías, chega para o profeta Isaías, e diz para o profeta Isaías, vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Glória a Deus. Nessa noite a palavra de Deus para você é assim: eu ouvi a tua oração. Eu estou ouvindo a tua oração. Se você está colocando diante de Deus com sinceridade, se você é sincero, se você está servindo a Deus com interesse de coração, se você não tem dividido o seu coração com as coisas, mas você tem entregado o seu coração totalmente ao Senhor e diz assim: Senhor, tudo o que acontece na minha vida, neste mundo, é para te glorificar. Era isso que Ezequias estava fazendo. Senhor, eu estou aqui para te glorificar, eu sou rei em Israel, mas eu estou aqui para te glorificar, que tu cresças e eu diminua, Senhor. Tu tens visto, Senhor, tu tens enxergado, meu Deus. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. São momentos difíceis que a gente passa na vida. Às vezes o nosso travesseiro, ele nos conhece
bem melhor, talvez, do que o nosso cônjuge. Nós derramamos lágrimas em momentos difíceis da nossa vida. Talvez Ezequias estivesse sozinho, eu creio que ele estava sozinho ali no seu quarto. E ele começa a orar a Deus, e ele começa a derramar lágrimas diante do Senhor. Ele, como rei, ele se humilha perante a presença de Deus. E começa a se posicionar diante de Deus. Com essa atitude, ele está dizendo: Senhor, agora é só o Senhor, não tem o que fazer. O Senhor pode fazer, nenhum homem pode fazer nada. Se o Senhor o disse, se o Senhor determinou, é isso que vai acontecer. Mas o Senhor tem me visto, o Senhor tem me enxergado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Há momentos na vida da gente que somente Deus, mas ninguém. Muitas vezes a esposa não pode ajudar, o esposo não pode ajudar, o pai, a mãe, ninguém, autoridades não podem nos ajudar, mas o Senhor certamente, Ele tem a resposta certa, Ele tem um ponto determinante do milagre para as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. O profeta Isaías chega e diz ainda: acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Glória a Deus, revoguei a minha palavra por conta da tua oração, porque a tua oração foi verdadeira, foi sincera, e você é um homem sincero, você é um homem leal, você realmente está com interesse diante da minha presença, e por isso eu ouvi a tua oração. Eu não me arrependi não, mas eu ouvi a tua oração, e eu vou mudar a tua sorte. Glória ao nome do Senhor Jesus. Às vezes há uma determinação sobre a sua vida, mas se você se posiciona diante de Deus e diz: Senhor, olha eu aqui. É interessante que Ezequias, ele não pediu nada, ele não pediu cura, ele não pediu a continuidade do reino, ele só colocou a sua vida diante de Deus. Ele disse: olha eu aqui, Senhor, eu estou vivendo assim, assim e assim na tua presença. E Deus veio ao encontro dele, a palavra veio ao encontro dele. Olha, não somente eu te curarei da tua enfermidade, como eu te darei poder, eu livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, defenderei essa cidade. O Senhor estava dizendo: eu estou contigo, eu te levantarei, eu te honrarei, você se levantará de cabeça erguida, você será vitorioso. As pessoas olharão para você e dirão: aquele Deus peleja por ele. Glória a Deus. Vamos colocarmos em pé diante da presença de Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei a resposta que você precisa de Deus, eu não sei os desafios que você vê na sua frente, eu não sei os obstáculos, as barreiras que têm se colocado diante de você, mas o Senhor conhece muito bem.